Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Porém, o pecado trouxe uma desordem à criação. E isso também afetou o relacionamento entre os seres humanos. Como é que o cristão deve tratar o seu próximo? Existe alguma orientação bíblica? É sobre isso que iremos tratar no Expondo as Escrituras de hoje. Fique aí, eu já volto. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. Se você está aqui pela primeira vez, é muito bom ter você conosco. Hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: como o cristão deve se relacionar com o seu próximo. Esse é um tema muito importante porque os 10 mandamentos se resumem em 2. Amará o Senhor teu Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo. O texto que nós vamos nos basear para esta exposição bíblica no Expondo as Escrituras está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 a 12, aonde eu faço a exposição bíblica aqui no canal, e você tem desde o capítulo 1, versículo 1, para poder ir estudando e compreender a carta como um todo. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer mais uma oportunidade de estar aqui no Expondo as Escrituras. Peço iluminação, pois eu preciso que o Senhor ilumine minha mente para que eu possa ensinar as verdades de acordo com a Tua palavra. Ilumine a mente daqueles que também estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. A intenção do Expondo as Escrituras aqui no canal é ler o texto, é explicar o que o texto significa e do texto tirarmos aplicações para a nossa vida. Então, assistindo o Expondo as Escrituras, se você for prestando atenção nas explicações que eu vou dando do texto, você também, aos poucos, vai aprender a ler o texto e conseguir tirar o entendimento do que o texto diz. Então, fique conosco até o final, porque eu tenho certeza que será edificante. Bom, o link com o esboço, com as informações que eu vou falar aqui hoje, estão na descrição desse vídeo. Então você pode clicar e você pode aí baixar. Você vai ser levado para o meu site e no meu site você vai baixar a página e você vai ter lá o lugar para você clicar no botão e baixar aí o resumo em PDF. Bom, você já conhece aqui o canal o meu canal, que tem aqui o Expondo as Escrituras e outras programações, é claro. Se você não conhece, a primeira coisa que eu te peço é se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações. Sempre que você assistir um vídeo, dá um like. Se você for descendo aí o canal, nós temos aí a Supremacia das Escrituras, que é a nossa EBD comentada online. E há um diferencial aqui no canal, que as aulas são gravadas antecipadas, com muita antecipação. Visite o meu canal e veja lá, confira. Tem o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro, que é o de hoje. Tem o Expondo as Escrituras no livro de Salmos. E tenho também o Expondo as Escrituras em livros variados. No final desse Expondo as Escrituras, eu vou deixar uma recomendação de um vídeo para que você possa assistir e, com certeza, você ser edificado. Inclusive, vai ser aí o Expondo as Escrituras no Salmo de número 27. O que fazer no dia da adversidade? Vale a pena você assistir este Expondo as Escrituras, porque está uma bênção. Vamos dar prosseguimento aqui? Links na descrição do vídeo.
Introdução. Apesar dessa parte continuar a tratar dos deveres dos cristãos, porque nós estamos dando continuidade na exposição da carta inteira, tá? Agora vem uma espécie de síntese de tudo que foi dito, repetindo o que o autor considera essencial, mas ao mesmo tempo transbordando o que já foi dito e colocando sob nova luz. Pedro está tratando sobre os deveres da vida cristã, sobre nós respeitarmos as autoridades que Deus constituiu, mas também tem a ver com o nosso relacionamento. Encontramos nos versículos 8 e 9 um paralelismo do que nós já lemos, de conduta moral parecido com o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 9 a 21. Depois, com mais tempo, você leia o que diz Romanos 12, do 9 ao 21, para que você possa ver que a palavra de Deus, ela se completa, ela concorda, a Bíblia se interpreta a si mesma. Então você está lendo aqui algo na primeira carta de Pedro, mas quando você vai para Romanos, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, há um alinhamento dentro daquilo que é a vontade de Deus, porque quem inspirou a palavra de Deus é o próprio Deus. Então ele inspirou a Paulo, ele inspirou a Pedro e há sempre uma concordância dentro disso. Inclusive, aqui no canal eu tenho também uma lição da EBD, tá? Falando sobre a inspiração das Escrituras. Então você vai poder também assistir se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão da inspiração da palavra de Deus. Com isso, parece que havia entre os cristãos primitivos uma base de conduta com raízes na sabedoria do Antigo Testamento e especialmente nas palavras de Jesus que encontramos ao longo dos evangelhos. Então, desde cedo, Deus sempre ensinou aqueles que ele inspirou para nos passar a vontade dele. Então, nós temos aí, desde o Antigo Testamento, como é que eu deveria, aquele que cria em Deus, o servo de Deus do Antigo Testamento, é que nós estamos tão acostumados com a palavra cristãos, né? Mas no Antigo Testamento não era chamado dessa forma. Mas aqueles que serviam a Deus, os servos de Deus, eles já tinham uma conduta, eles já tinham um mandamento de Deus de como se conduzir como povo de Deus. Veio Jesus e também ensinou sobre isso, baseado já lá no Antigo Testamento também. Então nós, ao longo dos evangelhos, nós aprendemos várias coisas sobre como devemos nos comportar por sermos servos de Deus. Por isso, há pontos na carta de Pedro que se parecem com as cartas de Paulo e assim por diante. Quando você é um leitor assíduo da Bíblia, você vai ver que você vai ler algum lugar, algo, e daqui a pouco em outra parte da Bíblia você está lendo algo muito parecido e não é o mesmo autor que escreveu. Então você vai ver que a inspiração veio do próprio Deus. Vamos lá, primeiro ponto. Devemos pensar e sentir a mesma coisa um pelos outros. Como o cristão deve tratar o seu próximo. Essa é a temática. Como o cristão deve se relacionar com o seu próximo. Então vamos lá. 1 Pedro 3,8. E finalmente, que ele está terminando uma argumentação dentro dos deveres da vida cristã, sede todos de um mesmo sentimento. Compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Quando o termo traduzido por finalmente é usado, isso pode significar duas coisas. Em primeiro lugar, fala do encerramento do que está se tratando naquele trecho, com um pensamento-chave que coroa o que vem sendo dito. É um resumo, é uma finalização e é claro que se dá uma ênfase para que as pessoas não apenas lessem a carta, tivessem acesso ao conteúdo da carta quando ela fosse lida, mas elas também tivessem vontade de fazer o quê? Praticar. De nada vai adiantar eu estar aqui ensinando a palavra de Deus e ao mesmo tempo você aprendendo, como eu também aprendo, e não colocarmos em prática. Deus se revelou para que nós venhamos conhecer a sua vontade e venhamos praticá-la. Em primeiro lugar, fala do encerramento do que está tratando naquele trecho, né? Como já foi dito. Ou, em segundo lugar, fala de um resumo do que foi dito, finalizando suas palavras. Então, duas coisas podem estar acontecendo. Pedro está encerrando o trecho, mas ele vem tratando aquilo com uma ênfase. Ou ele está finalizando com suas palavras. Nesse caso, Pedro parece estar fazendo as duas coisas quando usa a palavra finalmente. Ele tanto está encerrando o que já foi falado, usando um pensamento-chave,
como está fazendo um resumo para finalizar o assunto. Isso quer dizer que toda exposição tem início, o meio, que é você discorrer sobre o assunto, e tem uma conclusão, que é chamar as pessoas para uma ação. Isso é importante. Você vai ver que é feito isso em todos os exponos às escrituras aqui do canal. Você vai assistindo e no final tem sempre uma chamada para uma ação. Pedro coloca nesse versículo em evidência algumas virtudes que estão relacionadas com a conduta do cristão e que o amor é a base de tudo. Então Pedro vai falar sobre algumas virtudes e o amor, ele é o quê? A base. Sede todos de um mesmo sentimento. Aqui Pedro fala de unidade. Quando falamos em unidade, se você for para a carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículos de 1 a 6, você vai ler também sobre unidade. Então o próprio Deus que inspirou o apóstolo Pedro também inspirou o apóstolo Paulo a falar sobre a unidade da igreja. Somos um. Jesus ora pela unidade de seus discípulos. João 17, 21 a 23. A igreja, por isso, é comparada a um corpo, a um edifício. Pare para pensar. Eu tenho duas mãos, mas elas fazem parte do corpo. É uma unidade. O corpo é uma unidade, com uma diversidade. Cada membro do corpo tem funções diferentes, mas todos fazem parte do corpo. Se uma mão for arrancada do corpo e lançada, ela não faz mais parte do corpo, a não ser que ela fosse reimplantada no corpo, mas se houver essa possibilidade. Mas para poder fazer parte do corpo, tem que estar o quê? No corpo. Então nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Há vários membros, mas um só corpo. Nós somos como um edifício. Há vários tijolos quando é construído o edifício. O Senhor Jesus é como se fosse o alicerce desse edifício de forma comparativa. E os tijolos são colocados um ao lado do outro, depois um em cima do outro. São vários tijolos, mas é uma só construção, um só edifício. Isso para trazer a ideia de quê? Unidade. É impossível ter unidade onde falta amor. O amor nos ajuda a compreender as diversidades que existem entre nós. Um dos maiores problemas que estamos enfrentando na atualidade é querer moldar as pessoas à nossa forma de ver. Então nós queremos que todas as pessoas sejam iguais àquilo que nós achamos. E está errado. O amor nos faz não sermos intolerantes com as pessoas. Tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que falam mais calma, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais tranquilas. Essa é a forma da pessoa, é o jeito da pessoa. Ela já nasceu assim. Então não adianta você achar que só porque alguém aceitou Jesus, essa pessoa vai se tornar mais calminha, enquanto que ela era um pouco mais agitada. Eu não estou falando de transformação de caráter, de agressividade da pessoa que tinha e Deus dá a ela mansidão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do jeito dela ser. Uma é mais afoita, mais assim, não tem jeito. Você não vai conseguir moldar essa pessoa do jeito que você quer. Um dos maiores problemas que acontecem também é na área do casamento. O marido casa com a esposa casa com o marido, depois ela quer formatar o marido da forma que ela quer. Ou o marido quer formatar a esposa da forma que ele quer. Ele não respeita a individualidade daquela pessoa, a forma dela ser. Então vai começar a ter o quê? Atrito. E muitas vezes, se não for feito uma correção nisso, há o quê? Separação. Por causa de quê? Intolerância. Então o amor nos protege disso, porque nós respeitamos a diversidade das pessoas. A unidade é a cooperação em meio à diversidade. Então é uma unidade, mas aonde há uma cooperação, onde cada um tem uma forma de ser, tá? Claro que essa forma de ser precisa não contrariar a palavra de Deus, isso é óbvio, tá bom? Mas cada um tem funções diferentes. Quando existe amor, não há espaço para malícia, engano, fingimento, invejas e murmurações que comprometem a unidade. Porém, por outro lado, quando há esses tipos de sentimento, a igreja viverá em contendas, em divisões que são carnais, precisando receber a mente de Cristo. Quando não há amor,
A divisão, a facção, a contenda, a disputa. E o que mais nós vemos nos dias de hoje? O que mais na atualidade nós temos presenciado no meio do povo de Deus? Infelizmente, são atitudes como essas. E o que nós precisamos fazer para que isso não venha acontecer no nosso meio? Pedir a Deus em oração que venha produzir em nossa vida o fruto do amor. Está lá em Gálatas, capítulo de número 5. Lá a partir mais ou menos do versículo 22, se não me falha a memória. Então nós precisamos do fruto do Espírito na nossa vida. O Espírito nos moldar. Nós estamos aqui em contato com a palavra, aprendendo. Aí eu detecto que tem alguma coisa em mim. Eu tenho que reconhecer isso, deixar o Espírito Santo me convencer. Se meu coração estiver endurecido, eu não aceito. Mas eu tenho que deixar o Espírito Santo me convencer, ó. Mário Luna, isso aqui tá errado. Você está se comportando de forma errada. O que eu vou fazer a partir desse momento? Começar a orar em favor disso. Senhor, me transforma, me muda. Eu quero estar de acordo com o que a tua palavra fala. Tira de mim isso, Senhor, eu preciso. E começar constantemente orando e vigiando. Porque se eu estou numa situação que eu sei que eu posso ser tentado, eu tenho que estar atento. Às vezes eu tenho até que me retirar para que eu não venha ceder à tentação. Então é importante nós não sermos dominados por malícia, engano, fingimento, inveja, murmurações. A pessoa vira as costas, nós falamos mal dela. Quando ela está na nossa frente, nós rimos para ela, nós abraçamos ela. Não podemos nos comportar assim, irmãos. Nós somos cristãos. Jesus nunca se comportou assim. E ele é o nosso modelo. Como cristão, não podemos viver cheios de queixa um dos outros. Você já parou para pensar que existem pessoas, e às vezes pode até ser eu ou você, que vive se queixando dos outros? Sempre tem um defeito para encontrar em alguém, tá sempre falando de alguém. Nós não podemos agir dessa forma. Precisamos rever a nossa vida de acordo com o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus nos orienta. Deus revelou a sua vontade por meio da sua palavra. Eu não posso viver dessa forma e ser desagradável a Deus. Certo? É preciso haver o mesmo sentimento. Ó. Atos 4:32, a parte A, na Almeida Revista Atualizada, diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Então eles tinham o mesmo sentimento. Os cristãos devem manter a unidade de espírito no vínculo da paz. Eles precisam viver em paz. Quando o Espírito Santo nos controla, quando toda a nossa vida está entregue a Deus, todas as áreas da nossa vida estão entregue a Deus, nós vivemos em unidade. Nós vivemos em harmonia. A paz reina entre nós. Antes de Cristo havia divisão entre judeus e gentios. Jesus veio para derrubar o muro de separação. Hoje nós somos igreja. Como igreja, não importa se um é rico, o outro é mais desfavorecido, se um é branco, o outro é negro, se um é analfabeto, o outro é intelectual, não importa. Somos servos de Deus, filhos de Deus, estamos diante de Deus nivelados. Todos éramos pecadores que estávamos condenados, porém em Cristo Jesus nos arrependemos dos nossos pecados e hoje somos filhos de Deus. Não somos mais culpados diante do tribunal de Deus. Então não podemos ficar competindo um com o outro. Não podemos viver em guerra um com o outro. Precisamos viver em paz. Precisamos viver em harmonia. Precisamos estar atentos à vontade de Deus. Quando queremos agradar alguém, fazemos de tudo para poder fazer algo que satisfaça aquela pessoa. Então precisamos ter esse objetivo a nível do Senhor. Precisamos nos esforçar ao máximo para agradá-lo, mas sozinho nós não conseguimos. Então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude através do seu Espírito Santo. E nós vamos vencer. Segunda coisa, sede todos de um mesmo sentimento. Segundo, compassivos. O que é uma pessoa compassiva? Essa palavra traz a ideia de uma pessoa se sentir junto com a outra e de se identificar profundamente com ela na situação em que se encontra. Quando você lê o livro de Neemias, logo no capítulo 1, Neemias faz uma pergunta: como estava o povo, como estava Jerusalém?
E ele recebe uma notícia muito triste. A cidade está destruída. Os muros estão derrubados e queimados. E isso impacta Neemias de uma tal forma que ele vai falar com Deus em oração. Neemias levanta uma oração baseada nas promessas de Deus lá da lei, lá de Deuteronômio. Senhor, tu falaste que se o teu povo pecasse, tu espalharia eles na terra. Mas tu também falaste que se o povo se arrependesse, o Senhor os traria de volta. Olha como é que teu povo está vivendo, Senhor. Eles até voltaram, mas olha como eles estão vivendo, debaixo de ruínas. Senhor, cumpre a tua promessa. Então, para poder orar segundo a vontade de Deus, você tem que conhecer a palavra. Porque senão você começa a orar coisas da sua cabeça, mas que não tem alinhamento com a Bíblia. Deus não responde orações do meu coração. Deus responde orações que tem a ver com aquilo que ele prometeu na sua palavra. E aí Neemias vai orar. Neemias se interessa pelos outros. Porque Neemias estava numa situação confortável. Ele era copeiro do rei, ele estava no palácio. Ele tinha lá as suas regalias, de certa forma, comparada à vida que aqueles que estavam em Jerusalém estavam vivendo. Mas Neemias, ele tem compaixão no coração. E é isso que eu e você, como cristãos, temos que ter, compaixão. Hoje nós não queremos nem perguntar para as pessoas como elas estão, com medo delas dizerem, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Então a pessoa se esquiva. Ela nem pergunta, tá tudo bem? Ou então ela fala assim, tá tudo bem, esperando logo que você diga, tá tudo bem, e segue a vida. Só que nós, como cristãos, precisamos ter compaixão. Isso é importante. Jesus tinha compaixão, Jesus olhava e tinha compaixão. Ter essa atitude era muito importante para os leitores da carta, pois eram peregrinos e forasteiros em meio a um povo que os enxergavam até como malfeitores. Agora, para pensar. O mundo nos vê com os olhos, não bons olhos, e nós ainda vamos viver guerreando entre nós? O próprio Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Isso é um princípio. Ele estava falando do reino das trevas naquele momento. Mas há um princípio aqui que é válido para qualquer área. Uma empresa dividida subsiste? Uma família dividida subsiste? Uma igreja local dividida subsiste? Não subsiste, ela está ali, ó, dividida. Daqui a pouco há um racha, cada um vai para um lado. Briga até rachar. Desentende até rachar. Como é que pode assim? Não, nós somos uma unidade, um corpo. Então temos que ter o quê? Compaixão. Então, no meio daquela situação que eles viviam, eles precisavam estar o quê? Unidos. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi. Existem famílias que elas são compactadas, elas são fechadas entre si. O marido com a esposa, com os filhos, eles podem até se desentender, mas quando se fala em relação a eles, eles estão juntos. Se alguma coisa acontecer a um deles, eles estão juntos, se protegendo. É claro que eu não estou falando daquilo que, por exemplo, teve um problema com alguém da família, aí a família toda toma as dores e se levanta contra alguém. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando daquela questão de se proteger. Alguém veio falar mal do marido, a esposa não dá ouvido, o filho não dá ouvido. Alguém veio falar mal do filho, a mãe não dá ouvido, o pai não dá ouvido, os irmãos não dão ouvido. Por quê? Porque eles são fechados. Eles vivem em unidade, eles não aceitam esse tipo de coisa. Ainda que a pessoa da família esteja errada, eles vão ter um meio de se conversar entre si, mas eles não ficam ali aumentando aquilo, dando margem para falatórios. Não, eles não dão margem. Assim deve ser a igreja. Mas o que mais acontece é o irmão falando mal do outro, o outro está lá sentado ouvindo. Ah, pastor, mas não era eu que estava falando mal, mas você estava ouvindo, você estava emprestando o seu ouvido. Se você empresta o seu ouvido para alguém falar mal do outro, você é cúmplice e está pecando da mesma maneira. Ah, pastor, mas se eu não sentar para ouvir essa pessoa, ele vai deixar de ser meu amigo. Se você precisa, para ter um amigo ou uma amiga, ouvir coisas que são erradas para manter essa amizade, eu vou te dar uma notícia biblicamente falando. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Acaba com essa amizade. Esse tipo de amizade você não precisa ter. Esquece essa amizade. Essa amizade está te levando para o pecado. Agora, você orienta essa pessoa e mostra para ela, olha só, com amor. Você não pode ficar falando mal das pessoas. Isso é desagradável a Deus. Deus te chamou. Como é que você vai falar mal de você mesmo? Nós somos um corpo. Como é que a mão vai falar mal da outra?
Como é que a boca vai falar mal dos olhos? Você fica falando mal dos seus olhos? Você fica falando mal da sua boca? Você fica falando mal das suas pernas? Dos seus pés? Pessoas que falam mal dos membros do seu corpo são pessoas frustradas. Pessoas que falam mal de si mesmo, do corpo. Pá, eu não gosto dessa mão. Eu não gosto desse formato. É uma pessoa frustrada. É uma pessoa que traz marcas emocionais dentro dela. Isso só faz mal para ela. Agora imagine você falar mal da igreja, dos irmãos da igreja. Você está falando mal de si mesmo, porque eles fazem parte do mesmo corpo que você. E isso entristece a Deus. Então nós temos que ter o quê? Compaixão. É uma palavra muito apropriada, pois ela é o resultado de vivermos em unidade. Quando vivemos em unidade, nós temos compaixão. Poderia dizer, e quando vivemos em unidade baseada no amor, temos compaixão. Poderia dizer que é a unidade na prática, no sentido de nos identificarmos com as situações que nossos irmãos estão passando. Paulo nos deixa algo que podemos usar como exemplo. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Só que parece que está tendo uma inversão de valores nos dias de hoje. As pessoas estão chorando com os que se alegram e se alegrando com os que choram, dos que choram. Se alguém está alegre, ela chora porque essa pessoa está alegre. Se alguém está triste, ela ri porque essa pessoa está triste. Inverteu os valores. Ela deseja o mal para a pessoa. Volto novamente a dizer, se somos o corpo de Cristo, como é que uma mão vai desejar mal para outra mão? Como é que um olho vai desejar mal para uma outra parte do corpo? Não pode, não tem como. Então nós temos que ter visão de unidade. Nós precisamos nos amar. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, em nossos dias, muitos cristãos escolhem por critérios pessoais e não pelas necessidades dos irmãos. Infelizmente, em nossos dias, muitos cristãos escolhem por critérios pessoais e não pela necessidade dos irmãos de quem eles querem estar juntos. É uma pessoa mais falada? Então eu quero estar perto dele. No sentido mais conhecida? Quero estar perto dele. Quero estar perto dela. Mas aquela pessoa ali que está sempre no cantinho, não, isso não me interessa, não vai trazer nenhum benefício para a minha vida. Ei, você foi chamado para servir. Eu também. E geralmente nós servimos pessoas que precisam. Então, em nome de Jesus, pare de se relacionar com pessoas baseado em critérios pessoais. A Bíblia manda termos comunhão com todos. Em Cristo, é claro. No sentido de ser cristão. Eu não estou dizendo que você vai levar todo mundo para a sua casa. É claro, isso é óbvio. Há uma identificação. Há uma afinidade maior, mas você não pode relacionar-se com as pessoas da igreja por afinidade. Você tem que se relacionar por comunhão. Agora, se você leva alguém da igreja local na sua casa, é uma coisa diferente. Mas isso não te dá direito a maltratar ninguém, nem a eu, nem a ninguém. Mas tem pessoas que querem ter o quê? Contato com quem é do ministério, com quem está na frente de algum trabalho, com quem está pregando, sendo convidado para tudo quanto é lugar. Mas com quem está ali no anonimato quietinho, não quer. Então isso é errado, biblicamente falando. Abandonam a conduta cristã que exige de nós unidade e vive suas preferências que promove a acepção de pessoas. Aí você vai para a carta de Tiago e vai ver, Deus abomina a acepção de pessoas. E eu sou filho de Deus e estou fazendo acepção de pessoas. E eu tenho que me parecer com meu pai. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que eu e você vamos nos parecer com Deus se nós fazemos acepção de pessoas? Como é que eu e você não vamos ter compaixão das pessoas se Deus tem compaixão das pessoas? Sabe quem é o modelo para imitarmos? O próprio Cristo. Então, se Cristo teve compaixão, nós precisamos ter compaixão. E uma coisa que eu e você precisamos entender é: a primeira compaixão que houve foi para a nossa própria vida. Por isso eu estou aqui hoje. Se eu hoje sou um pastor auxiliar, se hoje eu tenho um canal no YouTube, se hoje eu tenho algumas coisas no sentido de você estar aí me vendo, falando e tudo, é pela compaixão de Deus, é pela bondade de Deus. Eu levantei hoje para gravar esse Expondo as Escrituras porque Deus me deu vida. Então eu tenho que olhar para o que Deus fez por mim, reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. E ele me ensina que tudo aquilo que eu recebi é o que ele quer que eu dê também para o meu próximo.
baseado no que ele me deu. Mas aí não. Eu quero receber de Deus, mas eu não quero dar. E eu quero dar só para quem eu acho que merece. Mas não foi isso que Deus fez comigo e com você. Ele não fez porque eu mereço. Se fosse pelo meu merecimento, eu estava condenado ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre. Então pare de pensar que você pode fazer coisas por pessoas de acordo com se você achar que merece ou não merece. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia manda você amar porque Deus chamou. A Bíblia manda você perdoar porque Deus te perdoou. A Bíblia manda você ter compaixão porque Deus teve compaixão de você. Então olhe para Deus. Ah, mas muita gente não tem compaixão de mim, mas Deus teve. Não se baseie o seu comportamento pelo que fazem com você. Se baseie o seu comportamento pelo que Deus fez por você. É isso que Deus espera. Porque o ser humano, ele sempre pode errar, mas Deus nunca erra. Entenda isso. Isso é importante. Então, nós precisamos continuar a nossa conduta. Não podemos abandonar a nossa conduta. Abandonam a conduta cristã que exige de nós unidade e vive as suas preferências que promovem a acepção de pessoas. Por isso existem tantas pessoas na igreja que se sentem abandonadas e sozinhas, mesmo estando entre multidão. Por quê? Porque nós estamos escolhendo com quem nós queremos nos relacionar. E aí você vai aprender uma coisa interessante. Pessoas que escolhem com quem quer se relacionar, ainda que ela fique no meio de pessoas que estão ali em evidência, elas sempre não são pessoas assim muito bem vistas. Elas são pessoas solitárias também. Por quê? Porque elas se baseiam apenas em relacionamento por interesse. Mas quer ver você ser uma pessoa que vai ser bem querida? Ame a todos. Não faça acepção de pessoas. Cumprimente a todos. Chegue na sua igreja local e se você estiver passando pelas pessoas, dê a paz do Senhor para todos. É muito triste você escolher pessoas para falar. Às vezes vira o rosto. Baixa a cabeça. Deus seja louvado. Eu estou falando de uma coisa que Deus tem me dado força para viver. Se você for na igreja que eu congrego, ou se você estiver entre irmãos, eles vão dizer, pastor Mário Luna fala com todo mundo. Eu falo com todo mundo. Aqui no canal, eu tento ao máximo. Eu sei que pode chegar um momento, por causa do crescimento do canal, que eu não vou conseguir mais responder todo mundo. É claro, isso é óbvio. Mas ainda consigo responder as pessoas aqui. Elas vão lá, comentam, eu dou alguma palavra. Eu consigo ainda. Eu não faço acepção. Eu falo com todos. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos nos atentar para isso. Terceiro, amando os irmãos entranhavelmente. Pedro vem escrevendo sua carta apelando para que seus leitores tenham um ardente amor fraternal. Em algumas traduções diz, amando os irmãos de todo o coração. Porque antigamente, lá naquele tempo, eles entendiam que quando uma pessoa sentia emoções muito fortes, mexia com as entranhas, com a parte das tripas, é isso mesmo. Então, eles dizem amai-vos, eles querem falar de amar de dentro. Só que aí algumas versões da Bíblia já traduzem para nós entendermos melhor, amai de todo o coração. Ele fez isso, preste atenção, Pedro vem escrevendo sua carta apelando para que seus leitores tenham um ardente amor fraternal. Ele fez isso em 1 Pedro 1,22, depois repetiu de forma mais simples em 1 Pedro 2,17, volta a falar nisso em 1 Pedro 3,8 e repetirá mais uma vez em 1 Pedro 4,8. Nós estamos vendo várias vezes Pedro dizendo, vocês precisam se amar ardentemente. Pedro, com isso, demonstra a suprema importância desse amor nas relações internas do grupo cristão. Quer amar o seu próximo? Você precisa cultivar relacionamento com Deus. Porque quando você ama de fato a Deus, você vai ter vontade de amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece, rejeitar aquilo que Deus rejeita. Observando como viviam os cristãos de sua época, desprezados pelos não cristãos, sem o que parece poder esperar muito amor dos de fora, Pedro insiste que a marca do discípulo de Jesus, que é o amor, João 13, 34 e 35, seja manifesta entre eles. Se eles já estavam sendo perseguidos, se eles já eram mal vistos,
Se o mundo já os oprimia, Pedro diz, aonde eles vão encontrar amor? Dentro da igreja. Entre os irmãos. Aonde nós esperamos ser bem tratados? No meio da nossa família. Da família mesmo aqui. Aqui eu não estou falando da família de Deus, estou falando da nossa família. Quantas pessoas são frustradas porque os da própria família não os tratam bem? Às vezes a mãe não trata bem o filho. Às vezes o pai não trata bem o filho. Despreza o filho com suas atitudes. Até diz entre palavras que ama, mas as atitudes não condiz com esse amor. E essas pessoas vivem frustradas. A esposa se sente frustrada por causa que o marido não demonstra um verdadeiro amor. O marido se sente frustrado porque a esposa não demonstra o verdadeiro amor. E nós estamos falando de família. Agora vamos ampliar esse conceito? Família de Deus. Então nós precisamos nos sentir amados entre os nossos irmãos. Quantas pessoas não se sentem bem quando vão para a igreja local na hora de culto porque elas sentem-se abandonadas? E não deveria ser assim, elas deveriam se sentir acolhidas, amadas. Então tudo isso mostra que nós estamos descumprindo aquilo que Deus espera de nós como seu povo. E o apóstolo Pedro escreve para mostrar, ei, é assim que vocês devem se conduzir, porque vocês são povo de Deus. Veja bem que Pedro não está dizendo, olha, vocês para se tornar povo de Deus precisam amar um ao outro. Não. Pedro está dizendo que por eles serem povo de Deus, eles precisam demonstrar amor. É diferente. O amor é resultado de quem eu sou. Servo de Deus, filho de Deus. Eu não posso ter amor não sendo servo de Deus. Mas como um servo de Deus, eu preciso ter amor. Por Deus, pelo meu próximo e basear as minhas atitudes naquilo que Deus requer. E nunca colocar condições para amar, condições humanas para perdoar, condições humanas para ter compaixão. Porque senão eu vou contra aquilo que Deus fez por mim. E eu vou me tornar, sabe o quê? Um egoísta. Uma pessoa desobediente a Deus. Porque eu recebi, mas não quero que o outro receba. Ah, mas que Deus trate ele assim. Deus tratou a mim, que Deus trate ele, mas isso não tem nada a ver comigo e com ele. Tem a ver sim, porque nós somos membros do mesmo corpo. Deus nos uniu para funcionarmos juntos. Unidos, nós vamos funcionar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Desunidos, nós não funcionamos como Deus estabeleceu. Lembre-se que a marca do verdadeiro discípulo é o amor. Todos têm necessidade do amor. Mas o amor entre cristãos, além de alinhá-los à vontade de Deus, compensa a discriminação que muitos sofrem, seja no lar, olha, no trabalho, na escola, etc. Então, aquela pessoa já passa vários problemas na casa dela, vários problemas no trabalho dela, vários problemas na escola dela, e ainda chega na igreja maltratada. Às vezes é maltratada até por quem está na frente do departamento, por quem está na frente da igreja. Porque falta o quê? Amor. Ah, pastor, mas não dá nada. A pessoa está maltratando e vai ficando por isso mesmo, é. O problema é como vai ser lá na frente, né? Eu não sei, Deus o sabe. Então é hora de pensarmos nisso. É hora de pensarmos. Dessa forma, não podemos afirmar que não somos amados por ninguém. Porque quando chega na igreja, há aquele ambiente de união, de unidade, de amor, de compaixão, de perguntar como é que você está. Irmãos, não tenha medo de perguntar como a pessoa está, não. Pastor, mas se ela vier para mim e falar assim, não tem nada dentro de casa, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para oferecer. Vai orar. Ué, ora. De repente você tem algum contato que você pode entrar e de repente levantar uma ajuda para a pessoa. Ué. Você tem alguma forma de fazer alguma coisa, nem que seja orar. Em nome de Jesus. Qual é o lugar certo para as pessoas serem socorridas? Na igreja onde ela congrega. Às vezes eu vejo pessoas fazendo pedidos de ajuda, às vezes até na internet. Vão no Facebook de alguém, vão no WhatsApp de alguém, vão aqui nos comentários também, enfim. Mas aonde seria o primeiro lugar que ela deveria pedir ajuda? Na igreja dela. E aí, às vezes, você vai descobrir uma coisa interessante. Às vezes, essa pessoa não pode pedir ajuda na igreja dela porque, às vezes, ela nem tem igreja. Ela não congrega em lugar nenhum. Ou ela está em grande polêmica com a igreja dela. Mas está passando grande sofrimento do lado de fora. Então, é hora de se alinhar.
É hora de entender isso para que o Senhor possa abençoar. Misericordiosos. Fala de uma atitude de compaixão para com todos, mas deixa uma ênfase para aqueles que se sentem inferiorizados, desprezados, rejeitados, esquecidos. Sabe aquelas pessoas que estão sempre lá no canto na igreja? Elas estão sempre destacadas, gostam de sentar no último banco. Tem gente que você percebe que é assim na igreja. Essas pessoas você deve dar uma atenção para elas. Chegar, dar a paz do Senhor, perguntar como elas estão. Sabe? Às vezes ela tem algum problema que ela está vivenciando. Às vezes tem alguma frustração. Às vezes tem algum trauma. Às vezes ela passa por algumas situações no lar. E ela se sente sempre acuada. Ela se sente sempre abandonada. Ela traz traumas. Não é você que criou esse trauma. Ela traz com ela. Então você pode, em Cristo Jesus, ajudar isso ser mudado. Mas não, ela tá lá no canto, lá, não quer nada com nada, deixa pra lá. Não. Às vezes eu ouço pessoas dizerem assim, fulano passa por mim, não dá a paz do Senhor. Eu falo, eu passo e dou a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, presbítero. Paz do Senhor, evangelista. Ô, meu querido, como é que você tá? Eu falo. Mesmo que não fale comigo, eu falo. Sabe por quê? Porque nós temos que parar com essa coisa de achar que só porque a pessoa não te cumprimentou, ela tem alguma coisa contra você. Nem sempre é isso. Às vezes tem gente que é muito mais fechada. Eu não estou dizendo que isso dê a ela motivo para ela não dar a paz do Senhor. Mas eu estou dizendo que nós não podemos avaliar as pessoas só por isso. Deus me deu essa forma de ser. Louva a Ele. Nem todo mundo é assim, eu sei. Mas eu dou a paz do Senhor. Eu falo com quem não fala. Eu sei que tem gente que tem mais dificuldade. Mas em nome de Jesus, vamos tentando. Sabe? Os relacionamentos vão se ampliando. Às vezes tem gente que fala assim, eu não tenho quase ninguém para me relacionar. Mas você também não fala quase com ninguém. Você não dá a paz do Senhor, que é pelo menos o início de um contato. Pare para pensar nisso, por favor. Tá? Não é diferente em nossos dias, pois existem pessoas em nossas igrejas que parece que para muitos não existem. São invisíveis. Elas não têm atenção, não recebem oportunidade, poucos param para ouvi-las e isso vai piorando quando essas pessoas já têm certa idade, ou não têm algum cargo na igreja, ou não caiu na graça de alguém com certa posição na igreja. Deixa eu terminar aqui. Ou não tem nenhum dom espiritual aparente, ou não tem muito estudo e etc. Hoje, antigamente dizia assim, nós estamos dirigindo o trabalho na direção de Deus. Hoje é muito comum ver as oportunidades que determinadas pessoas dão que tem a ver com as pessoas que ela gosta. Não tem nada de direção de Deus ali, não. É escolha pessoal, pura escolha pessoal. Isso é triste. Isso é terrível. Isso é frustrante. Que ela vai repetir sempre as mesmas pessoas que ela gosta. Ela não dá porque o Espírito Santo mandou, não. Porque se ela fizer pelo Espírito Santo, o Espírito Santo manda dar pra gente que ela nem tem convivência. Mas vai dar. Que é eu sou o dono da obra. Mas não, ela vai fazer do jeito dela. Então isso prova que não é o Espírito Santo dirigindo. Então essas pessoas, se têm idade, se essas pessoas estão ali passando por situações no qual elas são esquecidas, desprezadas, as pessoas não querem ouvi-las. É difícil alguém parar para dar atenção a alguém de mais idade que não tem uma posição no ministério, que não tem um dom espiritual. Isso é muito triste. São pessoas que para alguns não têm nada para oferecer e por isso estão esquecidas. Eu mesmo já fui surpreendido por pessoas que me solicitaram, pastor Mário Luna, ajuda em alguma dúvida. E depois que respondi no mesmo momento, ou fui pesquisar e respondi depois, porque se você precisar de um auxílio, se eu puder, eu vou tentar de todas as maneiras te ajudar. E se eu não puder, eu vou falar, irmão, eu não vou poder dessa vez. Mas eu dou atenção. Então, elas me pedem. Aí, ou eu respondo na hora ou eu vou pesquisar. Eu fui surpreendido por uma situação assim. Respondi depois. Essas pessoas ficaram tão felizes com como se eu tivesse dado a elas algo muito valioso. Atenção. Dê do teu tempo, que é uma coisa que você não pode usar. O que vai vir depois e o que já passou. Pessoas ficam muito felizes por nós darmos atenção para elas. Tantas pessoas na igreja que não têm atenção de ninguém. Essa é a pior coisa.
A mão tem validade, valor, tanto quanto o pé. Cada um tem funções diferentes no corpo, mas eles têm valor, o mesmo valor. Ninguém é melhor do que ninguém. Acredito que seus corações foram tocados por causa da atenção que lhe foi dada por um pastor, que demonstrou que elas não estão esquecidas. Ainda tem isso. Porque na maioria das vezes ela diz assim, meu Deus, o senhor é pastor e falou comigo. Já aconteceu isso? E eu fico olhando assim e falo, meu Deus, que isso? Por que não? Uma vez, eu escrevi uma carta, um e-mail, para um pastor muito conhecido no nosso meio, certo? Eu escrevi para ele. Inclusive, ele não é do meio pentecostal, ele não é da Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, ele não é do meio pentecostal. E eu escrevi para ele. Ele é muito conhecido, muito. E aí eu escrevi para ele. Você sabe que ele me respondeu? Ele respondeu o meu e-mail. Eu estava com uma dúvida e ele me respondeu. Ele me tratou com amor. E eu vi, sabe o quê? Que ele vivia o que ele pregava. Ele respondeu a mim. Eu falei, não acredito. Eu não acredito que ele me respondeu. Ele me respondeu. E eu falei com ele, e aí ele me respondeu, eu enviei mais um e-mail e ele ainda deu mais uma resposta finalizando. Então, viva o que você fala. Viva o que você fala. Às vezes as pessoas se surpreendem que a gente responde, mas nós temos que responder. É um dever cristão. É um dever nosso. É um dever. Nós precisamos ter esse dever. Pois se pessoas que não têm o cargo de pastor fazem isso, e um pastor lhe deu atenção, seus corações se alegram com isso. Porque eles falam assim, tem gente que nem pastor não fala comigo, o senhor é pastor, falou? Queridos leitores, se nós entendêssemos que os olhos de Deus se preocupam com pessoas e não com coisas, passaríamos a ser mais misericordiosos. Ter misericórdia de alguém não se trata dessa pessoa merecer ou não, pois Deus teve e tem misericórdia de cada um de nós. Veja, o ensino bíblico é esse. A base de ter misericórdia não é se ela merece ou não merece. A base é, eu não merecia, mas Deus teve de mim, então eu também tenho que ter com ele. Deus é o nosso modelo de misericórdia. Glórias a Deus. Mateus 5, 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando temos misericórdia pelos nossos irmãos, Deus usará de misericórdia para conosco. Você está sendo misericordioso com seus irmãos, sem fazer acepção de pessoas? A conduta cristã exige que sejamos misericordiosos. Afáveis ou humildes? Podemos entender que a humildade é o resultado de duas coisas. Em primeiro lugar, de reconhecermos que somos criaturas diante da presença do nosso Criador e que somos inteiramente dependentes dele, pois sem ele nada podemos fazer. Em segundo lugar, de entendermos que como cristão temos uma nova escala de valores. A escala que tínhamos no mundo é diferente agora. Podemos muito bem olharmos para os outros cristãos e acharmos que em comparação com eles, realmente não temos nada a temer. Porém, nosso padrão de comparação é o próprio Jesus. E quando você olha para Jesus, você se sente nada. Porque ele é tudo. Quando nos comparamos à perfeição de Jesus, nos deparamos com uma realidade que nos constrange diante de sermos pecadores e ainda que arrependidos longe da perfeição de Cristo. Podemos afirmar que devemos ser dependentes de Deus e ter Cristo como modelo e assim haverá humildade em nós. Dessa forma, vamos descer do nosso pódio e honrar os irmãos, considerando-os superiores a nós. Os símbolos da humildade são a toalha e a bacia. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Ser grande é ser pequeno. Ser o maior é ser servo de todos. A humildade é o portal da honra. Se você quer que o Senhor Jesus continue te abençoando, você precisa ser humilde. Seja humilde. 2. Devemos não pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Não tornando mal com mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado. Para quê? Para pagar o mal com o bem, para que por herança alcanceis a bênção. Pedro aqui está retomando o que havia dito em 1 Pedro 2,23, sobre o modo como Cristo reagia quando era insultado e maltratado. Ele fala da atitude dos cristãos em dois aspectos aqui. Primeiro, o que eles não deveriam fazer, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Você não pode. Ah, me injuriou, eu vou injuriar. Ah, fez contra mim, eu vou fazer também. Você já parou para pensar
que várias vezes nós afrontamos a Deus, nós pecamos contra Deus, e Deus não manda o juízo sobre nós de uma forma de nos exterminar? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes eu já me peguei fazendo alguma coisa e falei, meu Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador arrependido, tenha misericórdia de mim. Mas aí alguém faz alguma coisa com você, não, tem que realmente, Deus tenha que cobrar, eu tô esperando o dia do acerto de contas de Deus com ele ou com ela, eu não vou ficar em paz enquanto eu não ver Deus cobrar dele ou dela. Se Deus agisse assim com você, você queria? Porque vira e mexe você erra. Na viração do dia você erra várias vezes. E se Deus fizesse a mesma coisa com você? E se Deus exterminasse você por causa... Ah, não, pastor, mas peraí, pastor. Os meus erros não são tão graves quanto o que ela fez comigo. Sabe o que é isso? Valorização daquilo que fazem com você, mas você não leva em conta o que você faz contra Deus ou contra as pessoas. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. Ei, pecado é pecado, para Deus é pecado, transgressão é transgressão, é digna de juízo se for assim. Mas Deus usa de quê? De amor, de compaixão, de misericórdia. Ele quer que eu e você façamos a mesma coisa. É simples, é assim, sabe? Simples. Então, o primeiro que eles não deveriam fazer, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Segundo, o que eles deveriam fazer e o que eles deveriam fazer, antes, pelo contrário, bem dizer. Você está sendo afrontado, você está sendo maltratado, mas você está bem dizendo. Você não maltrata, você não maldiz, você não amaldiçoa, você não diz eu desejo que Deus cobre. A obediência ao versículo anterior nos impede de praticar o que Pedro aqui diz que não podemos fazer. Ou seja, se nós somos compassivos, misericordiosos, amar ardentemente, nós não vamos fazer isso. Pagar o mal com o mal. Pedro aqui está pensando nos não cristãos com suas acusações e maldades. Imagine que testemunho eles teriam, os cristãos do tempo de Pedro, se fossem maltratados e maltratassem também. Mas não é o que alguns de nós fazemos nos dias de hoje? O não cristão nos afronta, nós não afrontamos ele também. Ih, eu não levo desaforo para casa não, eu sou crente, mas não sou bobo. Jesus era bobo então? Pedro era bobo? Paulo bobo? Tiago bobo? João bobo? Como assim? Você não é bobo. Você não é transformado. É diferente. Você não está usando a palavra certa. Está precisando haver transformação na sua vida. Porque você não entendeu que Jesus diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Isso tem a ver com negar a si mesmo. E você só consegue negar a si mesmo através de ser um servo de Deus, através da ação do Espírito de Deus na sua vida. Que você recebeu poder para negar a si mesmo. Mas sabe por que você não nega a si mesmo? Porque você não quer. Você simplesmente acha que não quer negar a si mesmo. Então você precisa aprender com Jesus que você precisa negar a si mesmo. Não existe esse negócio de não ser bobo. Existe a questão de, para ser discípulo, tem que negar a si mesmo. Para ser considerado discípulo, tem que negar a si mesmo. Pedro aqui está pensando nos não cristãos com suas acusações e maldades. Jesus é o nosso modelo e, sendo filho de Deus, poderia usar seu poder, mas ele se sujeitou em obedecer à missão que recebeu do Pai. Você já leu Mateus, o finalzinho de Mateus, quando Jesus é pego? O que fazem com ele? Cospem nele, batem nele, zombam dele, riem dele, escarnecem dele, trocam a roupa dele. E ele está lá, sem revidar. Ele é o nosso exemplo. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas o propósito de Deus em nos fazer servos dele, ao nos oferecer salvação, é nos fazer parecer com Jesus. Você não sabia disso, não? Então fique sabendo. A vontade de Deus... Ah, mas eu nunca vou ser igual a Jesus na totalidade. É claro, ele é Deus. Tudo bem. Mas é da forma de Jesus se comportar. Ele nos deixou o exemplo. E ele nos deu toda a condição para isso. Nós temos o Espírito dele. Nós não somos mais culpados diante do tribunal de Deus. Por isso devemos seguir tanto o ensino como o seu exemplo de Jesus. Não revidando, pois fomos chamados para bendizer, abençoar. E ao mesmo tempo para herdar a bênção, salvação da nossa alma. Você não faz essas coisas para ser salvo. Você faz porque você é salvo. Então tem a ver com quem você é. A sua conduta é reflexo de quem você é. E é aí que muita gente não quer fazer aquilo que Deus quer. Porque ele não leva em consideração quem ele é agora, um filho de Deus. Como filho de Deus, você tem que se comportar como filho de Deus. É isso aí.
Se você não se comportar como filho de Deus, você está negando aquilo que Deus quer que você faça. Que Deus quer que eu faça. A razão disso é que fomos chamados para imitar a bondade de Deus para com os pecadores que não merecem. E até para com os irmãos que parecem também que não merecem. Lucas 6:32-34. Essa bondade é um meio de levá-los ao arrependimento através da nossa nova conduta. E aí nós voltamos lá para Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, e aonde Jesus vai dizer, vocês são sal e vocês são luz. Como é que um cristão vai ser sal e vai ser luz? Praticando as bem-aventuranças. Humilde de espírito, manso, pacificador, ter fome e sede de justiça. Então nós precisamos das virtudes. E aí o versículo 16 vai ver que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eles falam, eles são diferentes. Eu quero ser assim também. Eu quero servir esse Deus que eles servem. Mas se eu revido aquilo que fazem comigo, eles vão falar, para ser crente igual Mário Luna, eu continuo no mundo. Eu estou melhor do que ele. 3. Devemos refrear a nossa língua do mal. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Pedro já tinha falado de falar, né? Pedro, nos versículos 10-12, cita o Salmo 34, 12-16. Ele ensina aqui, nós estamos lendo o versículo 10, mas do 10 ao 12 ele está citando o Salmo 34, do 12 ao 16. Ele ensina aqui que quem quer ter uma vida feliz e boa deve evitar duas coisas. Primeiro, manter domínio sobre a língua. Segundo, e guardar os lábios de dizerem mentira. E o que mais tem por aí é a gente caluniando os outros, falando coisa que não é verdade. Aumentando as coisas sobre a vida dos outros. Você, como cristão, não foi chamado para fazer isso, não. Tenha Jesus como padrão, como exemplo, como modelo. Não faça isso. Deus tanto deve ser louvado no sofrimento de seus leitores, mas nada impede que eles tenham atitudes que evitem mais sofrimento e traga como resultado dias bons. Porque às vezes o cristão está sofrendo, não é porque ele é servo de Deus e está obedecendo a Deus, não. Ele está sofrendo por causa da sua má conduta. Aí depois ele diz assim, o diabo se levantou. O diabo se levantou e você deu lugar para o diabo. É isso que aconteceu. O que você está passando não é por causa da fúria do diabo a nível de alguém estar sendo usado injustamente contra você. Alguém está sendo usado justamente contra você por causa de você ter feito coisas que não deveria ter feito. Se comportado da forma que não deveria se comportar. Então, como cristão, nós podemos até sofrer. E Deus se agrada do sofrimento por causa de obedecermos a Ele. Mas Deus não se agrada de sofrermos por causa de sermos desobedientes a Deus, maltratando pessoas. Isso é muito importante. O mal e o engano já haviam sido citados por ele anteriormente. E aqui ele fala dos benefícios que recebem aqueles que não praticam tais coisas. Se você não pratica essas coisas erradas, se você não maltrata as pessoas, você tem aí essa questão de uma vida feliz e boa no sentido de estar num bom relacionamento com Deus. Eles evitam pecar contra Deus e arrumar problemas com os homens. Tem gente que é expert em arrumar problema com as pessoas. Como cristãos, não podemos ficar falando um dos outros. Devemos ter um falar verdadeiro e dirigido ao bem de todos. Se você não tem nada bom para falar de alguém, então não fale nada. É melhor. Isso é em um mundo como o nosso, onde prevalece a falsidade e a maldade. Traria uma grande mudança por meio do nosso exemplo de vida cristã. Aí o não cristão está acostumado com gente que fala mal dos outros, que tem maldade. Aí encontra crente cristão falando mal dos outros com maldade no coração. E aí quando uma pessoa não está no meio deles, o cristão está lá no meio deles, aí fala assim, fulano não presta mesmo não, vocês estão certos, vale nada. E eles estão só olhando para ele, e aí rindo, conversando, aí quando o cristão não está no meio deles, ou então na mente deles eles pensam, você é crente nada, olha só que cristão falso. Você é um cristão falso, isso tem nada de Deus. Para ser crente assim eu prefiro continuar onde eu estou. Estou melhor do que ele. Pelo menos eu estou vivendo o que eu realmente estou vivendo. Ele está vivendo na hipocrisia. Ele fala uma coisa, mas faz outra. 4. Devemos nos apartar do mal e praticar o bem. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro instrui que eles abandonem o mal. E aqui podemos considerar como mal tudo aquilo que não produz bem algum. Você avalia suas decisões acerca das pessoas? Por exemplo, você recebe uma notícia no seu Facebook, no seu WhatsApp, falando de alguém.
que você ganha em replicar isso? Em compartilhar isso? Em enviar isso para pessoas? Por que você não corta o ciclo ali naquele momento? Não vou mandar isso não. Isso aqui não tá contribuindo com nada. Mas não, você compartilha. Então você é cúmplice. Você está junto daquele ato de maldade. Deus não se agrada disso. O mal pode ser visto como uma maldade que devemos nos despir como uma roupa contaminada. Deus quer que nós tiremos a maldade do nosso coração. Você com uma roupa suja, que não serve mais, você vai arrancar ela e não vai vestir mais. Por outro lado, ele diz que eles devem fazer o bem. Podemos imaginar que Pedro está reforçando o dever que cada cristão tem em relação à sua nova conduta, mesmo em meio ao sofrimento. Veja que fazer o bem é resultado de quem eu sou, filho de Deus. Então eu preciso fazer o bem, observando quem sou agora. Ele deve apartar-se do mal e fazer o bem, independente se está sofrendo, mas está fazendo o bem. Mas Pedro vai além, pois pede que eles busquem a paz e sigam. Então a paz deve ser buscada, deve haver empenho em alcançá-la, pois ela não acontece de forma automática. Existem vários textos onde somos exortados a vivermos em paz com todos. Romanos 12, 18, 14, 19, Hebreus 12, 14. Ensinando sobre a conduta que devem ter os que participam do reino de Deus, Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ah, eu não quero saber de fulano, não, ele não quer saber de mim. Se estiver em você a condição de ter paz com ele, faça. Agora, há vezes que a pessoa realmente te ignora, ela não quer nem saber. Aí você vai deixá-la na mão de Deus, porque você também não pode ficar importunando essa pessoa o tempo todo, porque isso vai trazer um ambiente de rixa, de contenda, de briga. Mas você precisa estar com o seu coração em paz com ela. Ah, eu estou em paz com fulano, mas vive falando dele. Tá, não. Teu coração tem algo contra ele ou contra ela. Precisa ter paz. Tenha paz. Trabalhar pela reconciliação e harmonia entre as pessoas, em vez de retribuir o mal com o mal, é agradável a Deus. Não podemos pensar nessa paz como omissão diante do erro. Então, não é porque alguém nos maltrata que nós vamos maltratar também. Nós precisamos retribuir o mal com o bem. É chamada paz a qualquer custo. É a chamada paz a qualquer custo. Ou seja, você faz de tudo para ter paz com aquela pessoa. Isso não agrada a Deus, tá? Você pagar mal com mal. É a chamada paz a qualquer custo. Isso não agrada a Deus. Quando pregamos contra o pecado, mesmo que seja com uma atitude humilde e com amor, podemos arrumar algumas inimizades. Mas nesse caso, a falta de paz não parte de nós. Alguém pode não gostar de você porque você fala a verdade. Com amor. E sim daqueles que se recusam a viver de acordo com a palavra de Deus. O simples fato de pregar a palavra de Deus como ela é, pode criar inimizade contra você. Você não vai deixar de falar a verdade. Você não tem culpa disso. Você vai sofrer retaliação por causa disso. Mas nesse caso, você não está promovendo o desentendimento, a contenda. Agora você tem que pregar com amor. Vamos lá? 5. Devemos obedecer a Deus, pois ele é um justo juiz. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Você está lendo o que está escrito aqui? Porque os olhos... Por que nós temos que ter uma boa conduta? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os que vivem de acordo com aquilo que Deus quer. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus está pronto a responder dentro da vontade de Deus àqueles que oram a Ele. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Pedro reforça o motivo pelo qual devemos andar de forma digna do chamado que recebemos. Servimos um Deus que é justo. Ele está vendo todas as coisas que acontecem. Toma sempre conta de seus servos, suprindo as necessidades deles. E independente das injustiças que sofremos, podemos recorrer a Ele em oração, pois temos com Ele comunhão. Imagine você passar por injustiça e começar a criar mágoa no teu coração. E aí falar, não é justo que eu vivi. Mas Deus vai ver que aquilo que você passou realmente é uma injustiça, mas se você dá lugar para a mágoa, para a amargura, você está deixando um sentimento nascer no seu coração que não é certo nascer. Então, naquele momento, você está indo contra aquilo que Deus espera de você.
Ou então você também ficar esperando que Deus cobre do outro. Você também está indo contra aquilo que Deus espera de você. Se Deus vai cobrar, se Deus vai trazer juízo sobre a pessoa, isso não compete a você. Isso não pode partir de você. Você vai amar, você vai perdoar. E se você ver essa pessoa passar por alguma situação, você não vai se gloriar por causa disso e falar: tá vendo? Bem feito. Eu disse que Deus ia cobrar. Tem crente que faz isso. E acha que Deus está a serviço dele para sair por aí. E quando você faz coisa errada, vou voltar na mesma tecla. E que Deus também não fulmina você? Termina com você? Finaliza você? E aí? O que seria de você e de mim? Então pare de querer para os outros aquilo que você não quer para você. Quando você erra, você não quer que Deus deixe de ter misericórdia. Você quer que ele tenha misericórdia de você, né? Mas quando é com os outros, você não quer ter misericórdia. Como assim? Aí você tem que ler Mateus 18, que vai falar das pessoas, dos dois credores, dos dois que tinham dívidas, e o credor perdoou a dívida de um, mas ele não quis perdoar a dívida do seu próximo. E aí ele teve uma consequência triste. Se você não perdoa as pessoas de todo o seu coração, você também não vai ter o perdão de Deus. Tá lá. É só ler Mateus 18, tá? É importante você entender isso. É muito importante. Servimos o Deus que é justo e ele está vendo todas as coisas. Tudo, tá? Toma sempre conta dos servos, dos seus servos, suprindo as necessidades deles. Independente das injustiças que sofremos, podemos recorrer a ele. O mesmo não acontece com os que fazem males, pois o Senhor é contra eles. E isso se enquadra até em cristão, que vive desejando mal para os outros e depois, na hora que está passando por algum aperto, quer falar com Deus. Aí Deus usa igual ele falou em Isaías: eu não recebo os sacrifícios, eu não recebo as festas, eu não recebo o jejum, eu nem recebo a oração de vocês. Isaías 1. Lê lá depois, por favor. Por fim, podemos afirmar que encontramos nesse versículos 10 a 12 um alerta para aqueles cristãos que vivem descuidados em qualquer época e um forte apelo para que tenham uma conduta santa, pois para isso fomos chamados. 1 Pedro 3,9. Conclusão do Expondo as Escrituras de hoje. Agora é a hora de tomarmos uma decisão. Vamos fazer um resumo do que aprendemos e depois somos chamados a uma decisão. Como o cristão deve se relacionar com o seu próximo? Primeiro, devemos pensar e sentir a mesma coisa um pelos outros. O mesmo sentimento, ser compassivos, amando de todo o coração, ser misericordiosos, ser humildes. Devemos não pagar o mal com o mal e sim com o bem. Devemos refrear nossa língua do mal, devemos nos apartar do mal e praticar o bem, devemos obedecer a Deus, pois ele é um justo juiz. Reflexões: é hora de refletir no que aprendemos e tomar atitude. Como você cristão tem se relacionado com seu próximo? Você revida os males que você recebe? A vida cristã exige uma nova conduta e recebemos condições para cumprir aquilo que Deus espera de nós. Ele é o nosso modelo. Você quer obedecer a Deus? Que venhamos pedir a Deus que seu Espírito Santo venha nos transformar a cada dia para obedecermos a Ele. Ou seja, tratarmos as pessoas de acordo com aquilo que Deus espera de nós e no modelo que Ele trata a nós. Ele tem amor, Ele tem compaixão, Ele nos perdoa, então nós devemos fazer o mesmo com o nosso semelhante. Ah, mas ele não merece. Eu também não merecia, mas Deus tem misericórdia de mim. Então tenha misericórdia das pessoas também. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo as Escrituras. Peço a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, que, Senhor, nos ajude a colocar em prática o que aprendemos, Senhor, aqui hoje, em nome de Jesus, que nós venhamos ter uma conduta de acordo com quem somos, seus servos, seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu estou deixando aqui no card a mensagem sobre o que fazer no dia da adversidade. Vai ser edificante para a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois é importante ativar o sininho das notificações, tá bom? Tudo que foi necessário, passou aí me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu tenho certeza que você pode fazer muitas coisas em relação a isso. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo Expondo as Escrituras, se assim o Senhor nos permitir.